E eu quero falar para vocês que não hoje, porque dia 18 eles vão vir aqui fazer esse culto e nos abençoar, nos liberar como até então nossa liderança. Mas a partir do dia 18 de janeiro, nosso nome não será mais Igreja Batista Nova Aliança. Teremos os laços, companheirismo, amizade e relacionamento. Mas nosso nome será Igreja A Morada. Mas nosso nome será Igreja A Morada. Mas nosso nome será Igreja A Morada. Porque alguns julgamentos são necessários. Gente do céu, como assim? O que é que houve? Será que a nossa igreja rachou? Glória a Deus, pastor, tamo junto, hashtag eu sou a morada. Meu Deus! E agora, o que é que a gente é? A gente não é mais batista? Será que a gente é assembleia? É presbiteriana? Misericórdia! Qual é a nossa doutrina, meu povo? Eu tô confusa! Olha, na Bíblia vem dizendo que o reino dividido não subsistirá. Então, ó, a igreja está rachando. Ó, eu não acredito nessa história que o pastor teve um momento com Deus, oração, acordou na madrugada. Pra mim, não colou. Pra mim, não colou. Pra mim, Bíblia é Bíblia e oração com o pastor na madrugada é outra coisa. Eu acho que o pastor está escondendo aí a verdade é verdadeira. Eu acho. E agora? O que o nosso pastor vai prestar conta, hein? O que foi que aconteceu? Eu fui só buscar água ali na hora do culto, foi o que o pastor falou. E pastor, 2020 promete para a Nova Aliança, hein? Obrigado, meus amores. Ah, que top, que muito top. Meus filhos, hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens na nossa igreja. Iniciando dessa forma bem cômica. E o tema da nossa série é Eu Sou a Morada. Diga, eu sou a morada. Agora, por que dessa peça teatral bem engraçada? Uma comédia teatral. Porque realmente, às vezes fica algumas dúvidas. Por que nós agora não somos mais Igreja Batista Nova Aliança? Porque o pastor Daniel precisou se desligar do pastor Ferreira. Não estou entendendo, era necessário. Então, nessa série de mensagens, além de você entender sobre a identidade da sua igreja, a morada, sobre o propósito da sua igreja, a morada, essas perguntas ou dúvidas serão respondidas para você. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nova série de mensagens, Eu Sou a Morada. Amém? Abra sua Bíblia em Isaías 46:9, por favor. Isaías 46:9. Você pode acompanhar pelo telão também. Está escrito assim: lembrem do que aconteceu no passado e reconheçam que só eu sou Deus, que não há nenhum outro como eu. Amém, meus amores? Vamos ler esse texto? É o texto base da mensagem de hoje. Vamos ler. Só um segundo. Eu estou para comer um docinho desse, irmão. Qual eu como? Qual? Hã? Qualquer um. Aqui é brownie. Aqui é chocolate. Comeu brownie? É? Aqui é chocolate branco. Esse aqui. Eu não gosto de branco, eu sou negro, então conservar a cor. Com morango dentro, irmão.
Bate uma foto aí, baixa. Se o meu médico vê isso, hein, irmão? Tô melhorzinho, não tô? Melhorei, né? É. By Daniel Borges, é o meu médico. Como é o nome da especialização dele mesmo, amor? Nutrólogo, né? Nutrólogo. Delícia, quem fez? Babi? Tá aí a Babi? Gabi? Não. Babi. Tá aí a Babi, fica de pé, filha. Que é isso? Vou te falar. Já fui muito em buffet por aí. Já comi doce em tanto canto do mundo. O teu tá, ó. Já pode casar, filho. Como se fala, uma delícia. Vamos ler no 3, por favor. Tá bom, tá bom. 1, 2, 3. Eu quero mostrar para você que esse versículo do profeta Isaías é Deus falando a respeito dele mesmo. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo Deus falando duas coisas a respeito dele. Diga duas. Primeiro, ele diz assim: eu sou Deus. Diga, eu sou Deus. Primeira coisa que Deus fala a respeito dele, o que é que ele diz? Só lá atrás. Turma lá de trás, da geral, como é? Eu sou Deus. Segunda coisa que ele fala a respeito dele é: não há nenhum outro como eu. Diga, não há nenhum outro como eu. Então, olhando para isso, surge uma pergunta, uma indagação: por que Deus está falando essas duas coisas a respeito dele? Deus precisa provar algo para alguém? Hein, Paula? Não. Então, por que ele está falando essas duas coisas a respeito dele, de si? A resposta está no próximo versículo, Isaías 46, 10. Veja no telão. Eu sou o único Deus que desde o início faço conhecido o fim. Você está entendendo agora por que ele está dizendo que eu sou Deus? Não há nenhum outro como ele. Porque ele é o único Deus que desde o início faz o quê? Não, desde o início o quê? Faço conhecido o fim. Ei, vem comigo. Não conversa, não fica no celular. Fica aqui comigo. Deus está dizendo que ele é o único Deus que começa o fim antes de começar qualquer coisa. Ei, Deus está dizendo que ele é o único Deus que nunca começa pelo começo. Diga, ele é o único Deus que nunca começa pelo começo. Meus amores, amorada, Deus está dizendo que ele primeiro termina as coisas para só depois começar. Que loucura é essa, cara? Mas é isso que ele está dizendo nesse texto. Ele primeiro o quê, meus amores? Não, fala melhor. Ele primeiro o quê? Ele primeiro termina as coisas para só depois começá-las. Diga, uau. Sabe o que é que Deus está dizendo? Ele está dizendo que ele nunca começa até que já não tenha terminado. Anote aí, por favor. Diga assim: Deus nunca começa algo até que já não tenha terminado. Ei, quando Deus começa algo, isso é a prova que ele já fez o fim. Você vai entender, não preocupa, no final vai dar tudo certo. Quando Deus começa algo, fica comigo.
Se concentra, senão você não vai entender a mensagem. Essa é a maior prova que já existe um fim. Ei, se você existe, isto é a prova que ele já fez o final. Se você existe, essa é a maior prova que ele tem um propósito para a tua vida. Dá uma olhadinha para quem está ao outro lado, diga assim: você nasceu, você está aqui. Essa é a maior prova que existe um propósito para a tua existência. Só quem está entendendo faz algum tipo de manifestação. Por isso que em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele mesmo diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Agora, vem comigo para Provérbios 19, 21. Veja no telão. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Diga: propósito do Senhor. Diga: mas o que prevalece. Segunda vez. Terceira vez. Mas o que prevalece. Meus filhos, esse versículo, ele nos dá, no mínimo, 3 ensinamentos. Primeiro ensinamento: o propósito de Deus é mais importante que os nossos planos. Vem comigo. Come here, baby. Volta lá, por gentileza. Volta o texto, meu amor. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o que, meus amores? Então, olha para esse texto. O primeiro ensinamento que eu quero te dar a respeito desse texto: o propósito de Deus é mais importante que os nossos planos. Quem tem sonhos aqui? Quem tem planos aqui para 2020? Então, compreenda isso. Existe um ensinamento, nós precisamos aprendê-lo nessa noite. O ensinamento é que nós precisamos ter um entendimento que o propósito de Deus é mais importante que os meus planos. Segundo entendimento, o propósito de Deus é mais poderoso que os meus planos. É mais o que, meus amores? Melhora. A Bíblia diz que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. A Bíblia diz que a vontade de Deus para a tua vida é boa, perfeita e agradável. Então, o propósito de Deus, ele não só é mais importante, é mais poderoso do que os meus próprios sonhos. Em terceiro lugar, o propósito de Deus deve vir primeiro que os meus planos. Diga assim: o propósito de Deus, mais forte, o propósito de Deus é mais importante. O propósito de Deus é mais poderoso. Diga: o propósito de Deus vem em primeiro lugar do que os meus planos. Quem está entendendo e concorda com isso faz algum tipo de manifestação. Ao falarmos sobre propósito, eu preciso definir para você o que é propósito. Quem gosta de tomar nota das minhas mensagens, anote. O que é propósito? Eu vou te mostrar, primeiramente, biblicamente, o que é propósito. Depois eu vou te dar a definição. Então eu quero ler novamente Provérbios 19, 21, mas na versão de Almeida, revista e corrigida do ano de 95. Veja no telão. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor vai prevalecer. Diga: conselho. Segunda vez. Terceira vez. O que é que vai prevalecer? Então é interessante pegar essa versão de Almeida, revista e corrigida, do ano de 1995, porque aqui ele está falando de conselho. E quando eu fui estudar no hebraico essa palavra, para esse texto, o que é que eu disse? Para esse texto, a palavra conselho significa uma reunião. Significa o quê? Então, quando a gente olha no original do Antigo Testamento, que é o hebraico, a palavra conselho nesse texto aqui não é um conselho que Deus está te dando, não é uma opinião que Deus está te dando. A palavra conselho significa uma reunião. Pessoas se reuniram para deliberar algo. Pessoas se reuniram como um conselho a respeito de algo.
Quem está me entendendo, diga, eu estou entendendo. Então, aqui no original, a palavra conselho significa o que, meus amores? Mais forte. Terceira vez. Então, quando eu olho para isso, quando eu procuro o original bíblico e translitero do hebraico para o português, e conselho significa uma reunião, me dá margem para te ensinar algo. Isso significa que, no dia antes de você nascer, Deus se reuniu. O que é que eu falei? Não, melhora, vai. Deus, ele fez uma reunião. E nessa reunião haviam 3 pessoas: Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Os 3 vão para uma sala, sentam ao redor de uma mesa e começam a planejar a tua existência. Começa a planejar o quê? A minha existência. E aí Jesus Cristo fala assim: Pai, eu posso já dizer algo a respeito do Isaías? Aí Deus diz, pode falar. Isaías será alguém grande na terra. Aí Deus diz assim, eu gostei, vou anotar no livro dele. Aí o Espírito Santo diz, eu posso falar, papai? Eles podem sim, Espírito Santo. Isaías será alguém que vai influenciar multidões na terra. Deus diz, também gostei, Espírito Santo. E ele escreve. Aí o pai se levanta da mesa e fala assim, chegou a minha hora de falar alguma coisa. Jesus olha para o Espírito Santo e diz assim, fala, pai, queremos te ouvir. Aí Deus fala assim, Isaías, eu quero escrever onde ele vai morar, com quem ele vai casar. Esse Deus não é gente, não, ele capricha, né, Isaías? Tá feliz, meu amor? A esposa top? Eu quero escrever com quem ele vai casar, que faculdade ele vai fazer, que carro ele vai ter, quanto ele vai ganhar. Em segundos, deixa eu melhorar, em milésimos de segundo, a reunião finda. Porque para Deus, um dia é como? E 1000 anos como? Deus está de pé ao redor daquela mesa, Jesus Cristo e o Espírito Santo com ele. E então Deus começa a folhear, passa as folhas do teu livro, e ele começa a ler, e ele começa a ver tudo o que foi decidido naquele conselho, naquela reunião. Então ele vê que tudo era bom. É isso? Sim ou não? Não. É isso mesmo. Não. Quando eu vou para Gênesis capítulo 1, versículo 31, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Deus criou o quê? E o próprio Deus olha para tudo que criou. Está escrito assim no capítulo 1 de Gênesis, versículo 31. E tudo que Deus criou era muito bom. Diga, tudo. O texto fala assim, e tudo. E o quê? E o quê? Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado e diz assim, tudo inclui você. Alguém sabe o que significa no hebraico, no original bíblico, a palavra tudo? Tudo. Então dá uma olhadinha para uma segunda pessoa e fala assim, tudo inclui você. Olha para mim, olha para o seu pastor agora. Ei, eu vim te dizer algo nessa noite. Você não é bom, você é muito bom. Existem pessoas me ouvindo aqui nessa noite que precisam de cura. Elas pensam, eu não sou capaz, eu não tenho condição, eu não tenho essa sabedoria, eu me sinto inferior. Pessoas me ouvindo aqui nessa noite que tem problema de baixa autoestima. E eu vim dizer para você que tudo isso é um sofisma, ou feridas que durante a tua vida se abriram. Mas eu vim gerar cura, trazer cura para você. Deus fala algo a teu respeito. Você não é bom, você é muito bom. Não aceite mais esses rótulos que o mundo, as pessoas e o próprio Satanás querem colocar sobre você, dizendo que você não é capaz, que você não tem condição, que você não pode. Não é isso que Deus fala ao teu respeito. Deus diz que você é muito bom. Pela manhã eu falava da Rebeca, minha filha mais nova. Eu tenho um Lucas com 14 anos, esse gigantão, ele só tem 14 anos, irmão.
e a Rebequinha de 10. Vocês conhecem os dois. Rebeca ainda estava saindo da fase de bebê para criança. Quando ela olhou para mim, com a carinha de choro, ela falou assim: papai. E eu disse: fala, meu amor. Ela disse assim: papai, por que eu não nasci com o cabelo igual da minha mãe? Por que os meus cabelos não são lisos, papai? Porque meus cabelos são cacheados, eu não gosto, eu acho eles feios. Eu desci para o nível dela, fiquei de cócoras, olhei dentro dos olhinhos dela e disse assim: meu amor, você nasceu com os cabelos cacheados, porque Deus tem um propósito grande na terra através dos teus cabelos cacheados. Se você alisar os teus cabelos, você não vai cumprir o propósito que Deus tem para você. Quando Deus sonhou contigo, Ele sonhou com os cabelos cacheados. Passaram-se os anos. 2020. Rebequinha tem 10 anos. Nunca mais ela tocou nesse assunto. Nunca mais ela falou sobre isso. Todos os dias, quando vamos buscar os nossos filhos na escola, nós fazemos questão de buscá-los só quando realmente não dá. Dalila e eu, ao pegarmos na escola, nós conversamos com eles sobre tudo que aconteceu naquele dia na escola. E lembram que eu preguei domingo passado, que eu quis bular o primeiro dia de aula? Queria ir para a praia? Primeiro dia de aula. Vamos pegar a Rebeca e o Lucas na escola. Eles entram no carro e aí nós já começamos. Como é que foi o primeiro dia? Conta tudo. Papai, mamãe quer saber de tudo. Fala, fala. E eles começaram a contar. E Rebeca começou a dizer: mamãe, papai, a tia fulano, não lembro mais o nome, a tia fulano perguntou para todos da sala qual era a sua maior qualidade e qual o seu maior defeito. E aí a pastora logo perguntou: você disse o quê, Rebeca? Escuta só. A tia perguntou: Rebeca, fique de pé. Qual é o seu maior defeito? Aí a Rebeca disse: eu falo demais. É filha da mãe dela, irmão. Aí a professora perguntou: e qual a sua maior qualidade? Ela encheu o peito de ar, levantou a cabeça, deu uma sacudida nos cabelos e disse: os meus cabelos. Aquilo que era motivo de vergonha, aquilo que há anos atrás, ainda um bebê entrando na infância, era motivo de se sentir inferior e feia, por uma direção paternal, foi gerado cura e saiu de algo que era inferior para algo de maior qualidade para ela. Ei, eu sou seu pai espiritual e eu vim nessa noite gerar cura no seu coração, na sua alma. Se você tem pouco ou muito cabelo, se o seu nariz é chato como o meu ou afilado como o da pastora, se você é pretinho como eu ou lourão, eu não sei o que te incomoda, o que você pensa: eu queria fazer uma plástica, eu queria mudar. Ei, para com isso. Se você nasceu dessa forma, é porque existe um propósito grande da parte de Deus para te usar dessa forma. A reunião encerra. Deus passa todo o seu livro. E aí, de pé na mesa, Deus diz assim: agora podemos começar. Agora a mãe dele, a mãe dela, pode engravidar. Porque eu já estabeleci
o propósito da tua existência. Ei, entenda, Deus sempre estabelece primeiro o fim. Antes de tudo, primeiro Deus faz o final. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado e diga assim: você não é um acidente. Olhe para mim. Existem pessoas me ouvindo nessa noite que falam assim: pastor, o senhor não conhece minha história. Papai e mamãe já me contaram. Eles não planejavam meu nascimento. Essa história de propósito cabe para o Senhor, para o irmão do meu lado, mas eu sou um acidente. Olhe para mim. Ei, Deus é soberano. Quer que eu disse? Eu digo mais. Seu pai e sua mãe podem até ter te planejado. E eu vou dizer para você, por mais que eles tenham te planejado, antes Deus te planejou. Seu pai e sua mãe podem até ter dito: nós vamos engravidar no mês tal. Mas foi Deus que disse: seria homem ou mulher, que cor seriam seus olhos, que cor seria a sua pele, como seria o teu cabelo, qual seria a tua altura. Diga: o meu Deus é soberano. Olhe para mim, olhe para cá. Principalmente os adolescentes que me escutam nessa noite. Eu não quero nenhum conversando, quero todos ouvindo o pastor deles. Olhe para mim. Você não é um acidente. Se você existe, se você está aqui, se você nasceu, é porque Deus tem um propósito, um plano para a tua vida. Então para de ficar em rede social perdendo tempo. Para com o negócio de namorinho. Deus tem coisas grandes para a tua vida. E pai e mãe, vê se acorda, deixa de ser lesado, bota limite nos teus filhos. Se seu filho nasceu, se o seu filho existe, é porque Deus tem algo grande para a vida dele. Se eles não viverem esse propósito, é culpa sua que não foi um arqueiro para a vida do seu filho. A Bíblia diz que nós somos como valentes, como guerreiros, e os nossos filhos são como flechas na aljava do guerreiro. Se o seu filho não acertar o alvo, a culpa é sua, que foi boca aberta, lesado demais. Não sabe onde o menino anda, não sabe o que o menino faz, não sabe o que ele está vendo na internet. Pastor, fala para quem está ao teu lado: o pastor está falando assim mesmo? Vai. Ele nunca falou assim. Diga assim: pegada a morada. Tá igual a história do Joãozinho. Ceia de Natal, chega a hora de cortar o peru. Primeiro pedaço é para quem? Em vez de ser para o pai, é para o Joãozinho, porque é o Joãozinho que manda na casa. Não, dá logo a comida do Joãozinho, porque senão ele derruba tudo. É capaz de derrubar até a mesa da ceia de Natal. Apresenta para o Joãozinho a vara. Eu quero ver se ele derruba a ceia de Natal. Eu não preguei assim de manhã, então essa palavra é para vocês que estão aqui hoje à noite. Então, se o seu filho existe, meu amor, é porque Deus tem um propósito para a vida dele. Entenda uma coisa. Se você nasceu, isso significa que Deus tem um propósito para a tua existência. Uma vez que entendemos biblicamente o que é propósito, eu quero definir para você. Anote. A definição de propósito é a razão pela qual você foi criado. Diga: é a razão pela qual eu fui criado. Segunda vez. Terceira vez. Propósito também posso definir da seguinte forma: é o resultado desejado pelo fabricante. Quem te fabricou? Deus, cara.
Seu pai pode ter te planejado, mas não sabia se era homem ou mulher. Não sabia a sua altura. Não sabia nem qual seria seu tipo sanguíneo. Quando eu nasci, o médico olhou para a mamãe e para o papai e disse assim: o Daniel vai ser anão. Olha o anão aqui. Não, de novo. Oh, aleluia. Depois eu te dou aqueles 10 reais. Até os médicos erraram ao meu respeito. Deus tinha um propósito para a minha vida. Médico, pai. Diga assim: propósito é o resultado desejado pelo fabricante. Escute, tudo o que nós temos aqui, a cadeira que você está sentado, a roupa que você está vestindo, o veículo que te trouxe até aqui essa noite, a casa onde você mora, tudo teve um propósito antes de ser produzido. Nada existe sem antes ter um propósito. Vem comigo, a cadeira. A primeira pessoa, me perdoe, eu não sei quem criou a cadeira. A primeira pessoa, mas eu prometo que amanhã eu já vou saber. Hoje ainda, eu vou já no pai dos burros, Google, e vou saber quem inventou a cadeira. A pessoa que criou a cadeira, ela não fez assim não. Criou a cadeira, aí ficou olhando para ela. Mas para que isso vai existir? Qual o propósito desse negócio? Nem nome tinha. Foi assim? Não. Primeiro ela estabeleceu o propósito. Depois ela fez surgir, nascer a cadeira. Então, primeiro existe o... Não, melhora. Primeiro existe o quê? Então, se algo existe, é porque o fabricante já estabeleceu o propósito. Vou repetir. Se algo existe, é porque o fabricante já estabeleceu o microfone que está nas minhas mãos. Quando ele foi criado, o fabricante terminou e ficou olhando. Esse negócio vai servir para quê, hein? Não. Primeiro ele estabelece o propósito. Eu quero criar algo que as pessoas vão falar em um tom mais baixo, por mais que eu não fale. As pessoas vão falar em um tom mais baixo. E quando elas falarem, vão poupar a voz delas. Poderão falar por horas e horas e a voz não vai falhar, nem tampouco cansar. Esse objeto vai amplificar a voz dessa pessoa. As caixas que sairão o som dessa voz, elas poderão receber através de ondas sonoras o sinal desse microfone para amplificar mais ainda a voz dessa pessoa. Então, primeiro o propósito foi o quê? Estabelecido. Uma vez que o propósito foi estabelecido, se criou o quê? Microfone. E aí você tem microfone com fio, microfone sem fio, microfone grande, microfone pequeno, microfone de lapela, microfone de ponto. Mas todos para o mesmo propósito, amplificar a voz. Diga, primeiro vem o propósito. Fale bem forte. Nada existe sem um propósito. Alguém entendeu ali? Eu vou repetir de novo. Nada existe sem um propósito. Eu vou falar de novo. Nada existe sem um propósito. Cara, o propósito é a razão pela qual você existe. Eu vou repetir. O propósito é a razão pela qual você existe. Entenda algo, você não veio para esse mundo por acaso, não. Se você existe, é porque algo de extraordinário, de grande, de poderoso, Deus escreveu no teu livro. E quando ele escreveu, ele disse: agora você pode nascer, porque eu tenho um propósito para a tua vida. Entenda isso. Diga, eu não sou um acidente, eu não sou obra do acaso. Existem pessoas que me escutam aqui nessa noite que não conhecem o Pai. Não sabem quem é seu Pai. Mas eu quero dizer para você, você nasceu. Deus é soberano. Se você nasceu, é porque existe um propósito para a sua vida.
Diga, o fabricante. Melhora, por favor. O fabricante. Sempre. Vai, bem forte. Sempre estabelece o propósito primeiro. Então Deus fez você. E quando Deus fez você, Ele disse: muitos são os planos que você tem no teu coração, mas eu, o Senhor, já estabeleci o propósito da tua existência. Ei, o teu propósito, o propósito de você existir, foi estabelecido antes de você existir. Ei, o teu propósito foi estabelecido antes de você existir. Ei, o teu propósito foi a causa da tua criação. Isso me fascina. É aqui que eu queria chegar. Essa frase me fascina. O teu propósito foi a causa da tua criação. Você que me assiste pela internet, o teu propósito foi a causa da tua criação. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado e diga assim: ei, Deus sonhou com tudo. Quantas pessoas você ia impactar? Aonde você ia morar? Com quem você vai casar? Os filhos que você tem que educar? Quão grande você vai ser? E aí então, Ele escreveu o teu propósito. Quando Ele escreveu o teu propósito, esse foi o motivo pelo qual Ele permitiu você nascer. Diga assim: o teu propósito foi a causa da tua criação. Cara, esse Deus, ele é maluco ou não é? Tem alguém religioso aqui? Me perdoe se você é religioso, mas eu falo assim, desse jeito, e acabou esse ponto final. Esse Deus é maluco ou não é? Por que eu estou dizendo isso? Quando eu nasci, eu nasci de 8 meses, nasci com lábio oporine, ia ser gago, vivia internado com insuficiência respiratória. E antes da minha mãe estar grávida, Deus disse: é um homem que você já está grávida. Ela: mas eu não estou grávida. É um homem, você está grávida e ele será pastor. Semanas se passam. Ela começa a sentir os sintomas de uma mulher grávida. Faz o teste, grávida. Meses se passam, chegou a época de descobrir o sexo. Homem. Ela começa a ter muitas complicações nos últimos meses da gestação. Deus fala: complicações virão. Você sangrará e os médicos dirão que você irá perder a criança, mas você não passará pela mão do homem. Tudo isso aconteceu. Complicações vieram, mamãe sangrou. O médico disse: você vai perder a criança. Nasci de 8 meses, fui para a incubadora. Morre, não morre, vive, não vive. Labioporim. Segundo dia de nascido Daniel, o plantão é trocado dentro do hospital, que hoje é ali na... Ele mudou o nome do hospital. Vem em memória, não me faz agora passar vergonha. É um hospital na Aldeota, que era maternidade. Cura Dares, agora é outro nome. São Camilo, é esse hospital. Eu nasci nesse hospital. É trocado o plantão. Quando o plantão é trocado, está lá. Como é o nome daquele papel que fica lá com... prontuário. Todas as minhas complicações e enfermidades com as quais eu nasci. Quando o médico da UTI neonatal pega meu prontuário e vê lá que uma das questões é o problema de lábio oporino.
que ele vai olhar para receber a criança, a cirurgia está feita. Você consegue enxergar que é um buraco maior que o outro? Dá para enxergar daí? Você consegue enxergar que em vez da marca ser aqui, é aqui? Fala para quem está ao teu lado. Quem fez a cirurgia foi o anjo. Você entende por que eu não faço nenhum tipo de plástico e procedimento aqui? Porque o anjo que fez a cirurgia, ele podia ter feito perfeita, mas ele quis um buraco maior do que o outro e a marquinha mais para o lado esquerdo. Se ele quis assim, assim ficará até a minha morte. Não tenho um problema com isso, não tenho vergonha, já tive. Vocês lembram que uma época eu tirei minha barba por completo? Aquilo ali era para o meu eu morrer, porque eu tinha vergonha desses buracos e tinha vergonha da marquinha. Por isso que eu só andava de barba. Quando a barba cresceu, eu nunca mais tirei, porque eu tinha vergonha. E aí uma vez aqui, em 12 horas de adoração, eu sozinho com meu papai, chorando na presença, ele falando do Nordeste, ele falando do sertão, de repente ele muda o assunto e entra dentro de mim. Pá! E ele fala: você tem vergonha daquilo que eu já fiz na sua vida? Eu disse não. E ele disse tem. Eu disse não. Ele disse tem. E eu disse não, e ele falou pela terceira vez, não mais tem. Ele disse assim: por que você nunca tirou a sua barba? Eu disse, tenho vergonha. Muitas pessoas já perguntam: pastor, coloca botox, ácido hialurônico. Eu disse não. Se o papai do céu quisesse, ele tinha colocado há 39, meu Deus, vou chegar nos 40. Há 39 anos atrás, ácido hialurônico. Você tem que soletrar, você não consegue dizer. Mas eu te dar uma dica: se você fala 10 vezes bem rápido, você pode ser batizado no Espírito Santo. Brincadeira, tá, irmão? Deixa aqui o negócio torto mesmo, deixa o negócio mais para a esquerda mesmo. Foi papai que quis assim. Ele tem um propósito com esse nariz torto. Quem está me entendendo? Eu tenho entendido uma coisa nesses últimos tempos: eles só não têm propósito com gordura. Isso que eu estou perdendo o bucho. Fala, Jesus, está falando, né? É saúde, irmão. Saúde. Eu preciso de saúde para pastorear vocês. Quero viver 120 anos cuidando de vocês. Estou nos 39, tem um bocadinho pela frente ainda. Uhum. Então fala assim: o fabricante sempre estabelece o propósito primeiro. Diga: o meu propósito foi a causa da minha criação. Ei, o que você nasceu para fazer foi estabelecido muito antes de você nascer. Anota esse babado. O que você nasceu para fazer foi estabelecido muito antes de você nascer. É muito importante você compreender isso nessa noite. Então erga suas mãos e diga assim: eu tenho um propósito. Mais uma vez. Terceira vez. Eu ministrei para vocês sobre propósito nessa noite, para que você compreenda algumas coisas e para que você compreenda aonde eu quero levar você na mensagem de hoje. Parte 1 da série Eu Sou a Morada. Escute. Nós somos muito gratos a Deus pelo tempo que nós fomos Igreja Batista Nova Aliança. Nós somos muito gratos a Deus pela liderança, cobertura dos pastores Fátima e Ferreira. Nós entendemos que durante alguns anos nós cumprimos um propósito como Igreja Batista Nova Aliança. Todavia, Deus estabeleceu mais uma parte desse propósito. Agora não mais como Igreja Batista Nova Aliança, mas como Igreja A Morada. Eu quero dizer para você que tudo o que tem acontecido, tudo o que aconteceu, não foi a minha vontade. Porque eu iniciei essa mensagem dizendo para você que o propósito de Deus é mais importante que os meus planos. É mais poderoso do que os meus planos. Vem em primeiro lugar
do que os meus planos. Então tudo o que aconteceu não foi a minha vontade. Os seus pastores estão orando há cerca de 3 anos. Quanto tempo? E tudo começou quando o papai começou a ter as primeiras crises de enfermidade. Dalila e eu começamos em secreto a orar. Orar pelo quê? Pelo propósito. Diga propósito. E qual era a nossa oração? Deus, o Senhor um dia deseja que nós possamos assumir ou não o Ministério Batista Nova Aliança. Então, durante 3 anos, essa foi a nossa oração. Nós vamos assumir ou não o Ministério Batista Nova Aliança. E Deus foi falando durante esses 3 anos. Deus foi falando o propósito dele para a nossa vida durante esses 3 anos. Porque eu não queria simplesmente fazer a minha vontade. A vontade do homem qual é? Qual pastor que não quer assumir 9 igrejas, receber assim de mão beijada? Mas eu não queria viver a minha vontade. Eu queria, quero e sempre desejarei viver o propósito de Deus. Então por isso começamos a fazer essa oração. Deus, qual é o teu propósito? Assumir ou não esse ministério. Passou-se o primeiro ano de oração, o segundo ano de oração, e 2019 foi um ano que Deus falou muito. Diga, foi um ano que Deus falou muito. Homens que eu nunca tinha visto pessoalmente, homens que eu não conhecia, homens que eu nunca tinha dirigido a palavra, Deus os usou de forma clara para mim. Eu lembro o primeiro homem que Deus usou para mim em 2019. Eu não conhecia pessoalmente o apóstolo Judá Bertelli. Eu estava em Salvador, da Bahia. O apóstolo Eduardo Ribeiro, que já pregou várias vezes aqui nessa casa, ele foi me buscar no hotel e disse, Dandan, ele me chama assim, Dandan, vamos almoçar com o apóstolo Bertelli. E aí eu quero apresentá-lo a você. Eu disse, demorou, vamos. Entramos no carro e fomos pegar o apóstolo Judá Bertelli em um outro hotel. Ele estava em um outro hotel, não naquele que eu estava hospedado. E eu fui no banco do passageiro, conversando com o Eduardo, tantas coisas. E ao chegarmos no estacionamento do hotel, o apóstolo Judá Bertelli já estava assim na calçada. E eu disse, Dudu, eu chamo ele assim, Dudu, eu vou para o banco de trás, vou dar honra ao profeta, para ele sentar aqui do seu lado, na frente. Quando eu passo para o banco de trás, o apóstolo Judá entra no banco do passageiro, fecha a porta do carro, e o apóstolo Eduardo diz assim, paizão, eu quero te apresentar um irmãozão que Deus me deu, pastor Daniel lá de Fortaleza. O apóstolo Judá Bertelli vira para trás, coloca a mão no meu joelho, eu estava sentado bem no meio, nem na ponta esquerda nem na direita, no meio do banco de trás. Ele coloca a mão no meu joelho e ali ele já diz assim, você veio para Salvador buscar a resposta para 3 coisas. Irmãos, quando eu fui para Salvador, eu fui orando a respeito de 3 coisas. E ele falou as 3 coisas. E uma das coisas que eu estava orando, eu já estava orando há 2 anos, 2019 era o 3º ano que eu orava, sobre o meu destino ministerial, sobre o propósito que Deus tinha para a minha vida, em consequência para a vida de vocês. E ele fala das 2 coisas e fala da terceira. Quando ele fala da terceira, ele diz assim, você está orando por uma resposta ministerial. Com a mão no joelho, ele aperta um pouco o meu joelho e diz assim, eu quero dizer para você que não findará 2019 e Deus resolverá todas as questões ministeriais na tua vida. E a resposta que Deus tem para você é a seguinte, o tempo acabou, existe um novo tempo para você e para aquela igreja. Irmãos, ele nunca tinha me visto, eu nunca tinha conversado com ele, eu nunca tinha estado pessoalmente com o apóstolo Judá Bertelli, muito menos comentado com ele os meus 3 pedidos de oração, muito menos ele sabia se eu era pastor presidente ou pastor local. Um outro homem que ainda eu não conheço pessoalmente, mas que Deus usou ele grandemente para a minha vida, eu não sei quantos conhecem, Profeta Amaro. Profeta Amaro é tido pelos apóstolos das nações como um dos maiores profetas do mundo. Profeta Amaro, quem me apresenta ele é Léo, e não pessoalmente, via Skype.
Nós conversamos, Léo numa tela, Amaro em outra tela e eu na terceira tela. Nós começamos a conversar online. E nós passamos ali cerca de 50 minutos conversando. E o profeta Amaro para um pouco, depois de falar muitas coisas para mim, ele para um pouco e diz assim: Daniel, eu preciso te dizer algo que Deus está me mostrando agora. Ele estava na Colômbia. Ele estava na Colômbia. Ele diz: Daniel, eu preciso te dizer algo que Deus está me falando agora. Eu falei: fala, profeta. Antes do ano acabar, vão te oferecer um ministério. E a resposta que Deus tem para você é não. Eu olhei para ele por aquela tela de computador e disse assim: estou entendendo. Ele nunca tinha me visto. Eu nunca tinha falado com ele. Da mesma forma como o Bertelli, ele não sabia se eu era pastor titular ou pastor presidente, se eu era líder de um ministério ou de uma congregação. Mas ele olhou para mim, parou a conversa e falou: antes que o ano finde, vão te oferecer o ministério. E Deus tem uma resposta para você: não. E depois ele explicou um pouco mais o porquê desse não. Outras pessoas que Deus usou muito para falar a respeito do nascimento da morada foi o apóstolo Cristiano, o próprio apóstolo Léo. Não sei quantos lembram, ele passou aqui 14 dias conosco, lembra? Naqueles 14 dias Deus falou muito através da vida dele para com a minha vida. E algo aconteceu de interessante. 3 discípulos pastores que eu discipulo, no mesmo mês, tiveram sonhos idênticos. Vocês conhecem pastor Gleidson, que hoje é apóstolo, pastor Jean Júnior, que hoje é apóstolo, e o pastor André. Os 3 do mesmo mês tiveram o mesmo sonho. Eles ligam para mim no intervalo de menos de 30 dias. Recebi ligações deles em dias diferentes, mas no intervalo de menos de 30 dias. E os 3 falam o seguinte: pastor, eu não sei. Eles falam a mesma coisa: pastor, eu não sei. O natural é o Senhor dar continuidade ao ministério do seu pai. Mas eu tive um sonho essa madrugada. E o sonho era o seguinte: eu estou chegando no pastor Ferreira e pedindo uma bênção para começar um ministério. Eu disse: tá bom, meu filho, ore por mim. E os 3 fizeram 3 ligações para mim dentro do intervalo de um mês, de menos de um mês, falaram a mesma coisa, tiveram o mesmo tipo de sonho. Irmãos, depois de tudo isso, como eu não sou burro, sou inteligente, pelo menos eu acho que sou, eu mudei minha oração. O que é que eu fiz? Irmãos, estava claro para mim o propósito. Estava muito claro o propósito para mim. Então eu mudei a minha oração. A minha oração não era mais: Deus, é para nós assumirmos um dia. Se for ventilado um dia uma proposta de assumirmos o ministério, é para nós assumirmos ou não, se um dia se for ventilado. Eu não mais orava assim, porque eu já entendi o propósito. A minha oração era: Deus, qual é o tempo que essas coisas vão acontecer? Porque eu não quero forçar nada. Eu não quero que o homem faça nada. Eu quero que o Senhor faça do seu jeito, na sua hora e no seu lugar. Então eu comecei a orar assim, porque eu já entendi o propósito. E um dia, conversando com o apóstolo da Bertelli por telefone, ele falou assim: meu filho Daniel, eu disse: fala, paizão. Mais uma vez Deus manda lembrar para você algo. Eu disse: fala, pai. Antes que o ano finde, com relação à sua vida ministerial, tudo estará resolvido. E ali eu descansei. Eu entendi que tudo seria resolvido em 2019. Então eu descansei. Eu não forcei nada, eu não gerei nenhum tipo de situação, eu deixei Deus fazer. Lembram de Abraão? Deus tinha uma promessa para Abraão. Qual promessa? Qual promessa? Ser pai de nações. Deus daria um filho para ele, sim ou não? Qual o nome do filho? Isaac. Mas Abraão vai e força a barra, tem um filho com a escrava. Eu não forcei nada, deixei Deus fazer.
Tem gente que tem promessa, mas fica forçando para a promessa acontecer. E acaba atrapalhando Deus. Deus não precisa da tua ajuda. Deus não precisa do teu jeitinho. Deixa Ele fazer. Tira a tua mão e deixa a mão de Deus trabalhar e agir. Então deixei as coisas acontecerem. Papai entrou no Hospital Monte Clínico em novembro de 2018. Papai recebe a alta do Hospital Monte Clínico em outubro de 2019. 11 meses dentro de um hospital. Ele sai, pouco tempo depois ele volta. Ele volta em novembro. Mas não volta com algo grave. Foi um problema que ele teve, da diálise não está sendo bem feita, então ele volta para a UTI, porque a diálise de emergência só é feita dentro da UTI do Hospital Monte Clínico, e ele fica ainda alguns dias. Como não era algo muito grave, nós estávamos mais tranquilos. E eu lembro que naquela tarde, eu estava na UTI visitando o papai, a mamãe olha para mim e fala assim: meu filho, eu estou com muita fome. Tem uma padaria muito boa próximo ao Hospital Monte Clínico. Ela disse assim: meu filho, vamos na padaria comigo, eu não quero ir sozinha. Eu disse: vamos, mamãe, papai está bem. Nós descemos o elevador. Quando chegamos na recepção do Hospital Monte Clínico, uma recepção muito chique, muito linda, ela disse assim: meu filho, vamos sentar aqui no sofá, eu preciso conversar um pouco com você. Antes de nós irmos à padaria, eu quero conversar com você aqui. Nós sentamos em um sofá muito confortável, e ela olhou para mim e falou assim: meu filho, eu estou entendendo algo. Eu disse: o quê, mamãe? Seu pai não tem mais saúde para continuar como presidente do ministério. Eu disse: continue, mamãe. Ela falou assim: meu filho, eu acredito que é você que tem que assumir o ministério. Quando ela falou isso, eu lembrei do apóstolo Amaro. Antes que o ano finde, vão te oferecer o ministério. Que mês era? Novembro. E a resposta de Deus para você é: não. Eu olhei para ela e disse: mamãe, eu preciso conversar com a senhora, mas aqui não é a hora nem um lugar apropriado. Eu quero conversar com a senhora tranquilo em um local apropriado. Vamos para a padaria, vamos lanchar, a senhora está com fome. E no caminho para a padaria, fomos a pé, era pertinho. Eu falei para ela: dia tal, hora tal, eu vou até a sua casa e a gente conversa. Tivemos 4 conversas, mamãe e eu, e a quinta com o pastor Ferreira, porque ele não estava nas 4, porque ele não tinha condições de saúde para estar nessas 4 conversas. Então, na primeira conversa, logo, eu falei tudo para ela. Eu comecei a conversa assim: mamãe, estou muito feliz, grato, lisonjeado pela proposta que a senhora está me fazendo, de assumir todas as igrejas do nosso ministério. Mas eu preciso dizer algo para a senhora. Ela olhou assim para mim: diga, meu filho. A resposta que Deus tem me dado há 3 anos a respeito disso, porque há 3 anos eu venho orando, é não. O semblante dela caiu, ela olhou para mim espantada e falou: meu filho, mas você é o sonho que Deus tem para a gente, você dá continuidade. Eu disse para ela: mamãe, deixa eu falar uma coisa para a senhora. A senhora entende sobre propósito, entende? Ela entende, meu filho, sobre propósito. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Se eu assumir essa igreja, esse ministério, as 9 igrejas vão se acabar e o meu casamento vai junto. Ela se assustou e fala: por que, meu filho? Porque eu vou estar fora do propósito. Aonde que é bom, aonde que é perfeito? No propósito. Aonde que é bom, aonde que é perfeito? No propósito. Aí ela já foi se acalmando, porque ela começou a entender. Sim, meu filho. Quando eu percebi que ela entendeu, eu falei uma segunda coisa para ela. Eu disse assim: mamãe, uma segunda coisa eu preciso te dizer, para gerar cura na senhora. Ela falou: o que, meu filho? Igreja não é monarquia, não passa de pai para filho. Existem momentos que podem acontecer, mas existem outros que não. E igreja não é monarquia. Então ela entendeu tudo, compreendeu tudo, nós continuamos conversando. No meio da conversa ela perguntou: meu filho, então quem assume? Eu falei para ela: mãe, faça o que eu estou fazendo há 3 anos, vá orar. Vá orar que Deus vai falar. Eu dei uma sugestão para ela, não vou dizer para vocês qual foi o nome que eu sugeri. Eu dei uma sugestão para ela. Mas eu disse: vá orar, mamãe.
Tivemos a segunda conversa, tivemos a terceira conversa, tivemos a quarta conversa, tivemos a quinta e última conversa. A quinta e última conversa, nela estava o pastor Antônio Ferreira da Silva. A quinta e última conversa, olhe para mim, o que é que o apóstolo da Bertelli disse? Antes que o ano finde, estará tudo. A quinta e última conversa com o pastor Ferreira, muito bem de saúde, obrigado, foi no dia 31 de dezembro de 2019. Tudo que eu havia conversado nas outras 4 conversas com a pastora Fátima, eu conversei com ele, ela também falou. E aí eu lembro do que a mamãe falou. A mamãe falou assim: Ferreira, fale tudo que você deseja falar para o Daniel agora. Ele foi sucinto e direto. Ele olhou nos meus olhos e disse assim: meu filho. Eu disse: fala, papai. O meu desejo, o desejo de pai, é que você desse continuidade. Mas como não é a vontade de Deus, eu te abençoo. E nós saímos de lá. E eu saí de lá com o culto marcado para o dia 18 de janeiro. Onde eles vieram aqui, papai naquela cadeirinha dele motorizada, que o Lucas e a Rebeca, quando vão para lá, ficam brincando, irmão, na cadeira. Dando voltas na área, irmão. Eles pensam que é kart. Naquela cadeirinha dele motorizada. Mamãe do lado dele. E ele aqui botou a mão na minha cabeça, na cabeça de Dalila. E nos abençoou para nós sermos a igreja, a morada. Diante de tudo isso que eu contei para vocês, tudo isso foi muito impactante. Mas existe algo que me marcou. Existe algo que foi muito forte para mim nesses 3 anos de oração. Era madrugada e eu acordei com um grito. Uma voz masculina dizendo 2 palavras. Era 4h53 da manhã. Em Fortaleza, o sol nasce depois das 5. Ainda estava escuro. Quando eu ouvi aquele grito de uma voz masculina, eu sento na cama, olho para a pastora, ela está dormindo. Eu levanto, ando no quarto, lembro de abrir a porta e olhar o quarto das crianças. Todos estão dormindo. Quando eu volto para a minha cama, eu entendo, é Deus que está falando. Essa voz é Ele. E aí então eu decido perguntar, porque o silêncio pairou dentro do quarto. Era madrugada. Eu decido perguntar. Eu disse: Deus, é o Senhor? Ele diz assim: hoje estou te dando o nome do ministério. E o que ele gritou foi amorada. Quando ele falou: hoje eu estou te dando o nome do ministério, ele se calou. Não falou mais nada. E eu disse: eu te amo. E fui dormir de novo. Ele calou, não quis falar mais nada, foi dormir. Por que eu estou dizendo para você que isso foi o que mais me marcou? Porque, irmãos, há 3 anos o seu pastor e a sua pastora vêm orando. Deus falou de forma claríssima sobre o nosso propósito de se tornar a igreja. E eu quero dizer para vocês que o nome não era morada. Qual é a frase que Dalila e eu falamos quando subimos aqui nesse palco? Seja bem-vindo ao seu novo lar. Eu vou dizer para vocês que eu estava pensando: novo lar, família, igreja da família. Então, quando Deus grita na madrugada, a morada, irmãos, naquela madrugada, me veio uma paz completa. Por quê? Porque rápido eu pensei: ele se dá o trabalho de madrugada vir no meu quarto, gritar no meu ouvido, esperar eu andar pela casa procurando o que é, depois parar e perguntar: Deus é o Senhor? Aí ele dizer: estou te dando o nome da igreja agora? Bom, eu disse: Deus, eu não tinha dúvida que o Senhor estava no negócio, agora eu tenho paz.
Então isso me marcou, porque eu vi que Deus foi um Deus detalhista para o nascimento da morada. Então, meus filhos, nessa noite, eu estou ministrando essa palavra para você, porque é a primeira parte dessa série, Eu Sou a Morada. E eu quero que você entenda hoje aqui nesse lugar, que simplesmente nós não queríamos nos tornar um ministério, mas porque é um propósito de Deus. Fala para quem está ao teu lado. Nós não queríamos simplesmente sair da Igreja Batista e nos tornar um ministério. Diga assim, você está entendendo hoje que é um propósito de Deus?